Acontecimento, uma viagem filosófica através de um conceito, de Slavoj Žižek. Quarta parada, os 3 acontecimentos da filosofia, conexão 4.2, o self acontecimal. Num dos episódios mais desconcertantes da série de TV, Alfred Hitchcock apresenta O Olho de Vidro. Jessica Tandy interpreta uma mulher solitária que se apaixona por um ventríloco, Max Collodi. Quando toma coragem para se aproximar dele sozinha em seu camarim, ela declara seu amor e vai em frente para abraçá-lo, só para descobrir que está segurando em suas mãos a cabeça de um boneco de madeira. Depois que ela se retira horrorizada, o boneco se levanta e tira a máscara, e vemos o rosto de um velho e triste anão que pula sobre a mesa, pedindo desesperadamente que a mulher vá embora. O ventríloco é de fato o boneco, enquanto o grotesco boneco é na verdade o ventríloco. É o órgão morto, descartável, o objeto parcial que efetivamente está vivo, e cujo fantoche morto é a pessoa real. A pessoa real está meramente viva. Uma máquina de sobrevivência, um animal humano, enquanto o sujeito falante real habita o complemento aparentemente morto. Em outras palavras, quando um ser humano fala, não é sua presença corporal concreta que fala, mas uma entidade espectral dentro dela, um fantasma da máquina mais real que a realidade corpórea da pessoa em questão. Essa violenta reversão da relação usual entre a substância corpórea e sua alma é o que Descartes promove com sua noção de cogito. O sujeito pensante não é a alma que está presente dentro do corpo, mas um intruso estranho, um homúnculo que fala por meio deste. É por causa dessa reversão violenta que Descartes foi capaz de afirmar abertamente a condição acontecimal, não substancial, de seu princípio básico. O cogito cartesiano não é a forma substancial de um corpo, mas designa simplesmente o processo de pensamento sem objeto. Penso, logo existo. Nota: também se deve notar que, desde o início, o pensamento de Descartes tem ressonância entre as mulheres. O cogito não tem sexo. Foi a reação de uma das primeiras leitoras. A pessoa que primeiro empregou esse potencial feminista do cartesianismo foi François Poulain de la Barre, um seguidor de Descartes que, depois de se tornar sacerdote, converteu-se ao protestantismo. Ele aplicou princípios cartesianos à questão dos sexos e denunciou a injustiça contra as mulheres e a desigualdade da condição feminina, defendendo a igualdade social entre mulheres e homens. Em 1673, ele publicou anonimamente De égalité des sexes, discours physique et moral, où l'on voit l'importance de se défaire des préjugés, mostrando que a desigualdade entre os sexos não tem uma base natural, mas procede de preconceitos culturais. Ele também recomendou que as mulheres recebessem uma educação adequada e que todas as carreiras lhes fossem abertas, incluindo as científicas. O que se deve ter sempre em mente quando se fala do cogito, da redução de um ser humano ao ponto abissal de pensar sem nenhum objeto externo, é que não estamos lidando aqui com jogos bobos e extremamente lógicos. Imagine que só você existisse, mas com a descrição de uma experiência existencial muito precisa de autorretração radical, de desqualificação da existência de toda a realidade à minha volta como uma etérea ilusão, que é bem conhecida em psicanálise como retração psicótica, assim como no misticismo religioso sob o nome da chamada Noite do Mundo. Depois de Descartes, essa ideia foi empregada no Insight Básico de Friedrich Wilhelm Joseph Schilling, 1775 a 1854.
O grande idealista alemão para quem, antes de sua afirmação como veículo da palavra racional, o sujeito é a infinita falta do ser, unendliche Mangel en Sein, o violento gesto da contração que nega todo o ser fora de si. Essa ideia também forma o cerne da noção de loucura de Hegel, quando esta determina a loucura como sendo uma retirada do mundo real, o fechamento da alma em si mesma, sua contração, o corte de seus vínculos com a realidade externa, rapidamente concebe essa retirada como uma regressão ao nível da alma animal, ainda inserida em seus territórios naturais e determinada pelo ritmo da natureza, o dia e a noite, as estações, etc. Entretanto, será que essa retirada, pelo contrário, não designa os cortes desses vínculos com o Umwelt, ou meio ambiente, o fim da imersão do sujeito em seus territórios, e não seria ela, como tal, o gesto fundador da humanização? Será que essa retirada para o si mesmo não foi alcançada por Descartes em sua dúvida universal e redução ao cogito, que também envolve uma passagem pelo momento de loucura radical? Num fragmento de sua Jenaer Real Philosophie, Hegel usa o termo místico noite do mundo para caracterizar sua experiência do eu puro, da contração para o si mesmo do sujeito que envolve o eclipse da realidade constituída. Citação: o ser humano é essa noite, esse nada vazio, que contém tudo em sua simplicidade, uma riqueza infinita de representações, de imagens, das quais nenhuma lhe pertence, ou que não são presentes. Essa noite, a interioridade da natureza que existe aqui, o eu puro, em representação fantasmagóricas, é noite à sua volta. Surge então uma cabeça ensanguentada aqui, mais adiante outra aparição branca, e elas desaparecem também de repente. É essa noite que se percebe quando se olha um ser humano bem nos olhos. Uma noite que se torna terrível. Nota: G. W. F. Hegel, Jenaer Real Philosophie, em Frühere politische Systeme, Frankfurt, Ullstein, 1974, página 204. Citação de Donald Philip Vereen, Hegel's Collection, Albany, New York, Sunny Press, 1985, páginas 7 e 8. Também na enciclopédia, Hegel menciona o, abre aspas, abismo quase noturno dentro do qual um mundo de imagens e representações infinitamente numerosas é preservado sem estar na consciência. Fecha aspas. Enciclopédia par 453. A fonte histórica de Hegel é aqui Jacob Boehme. Fim da nota. A ordem simbólica, o universo da palavra, logos, só pode surgir da experiência desse abismo. Como diz Hegel, essa interioridade do eu puro deve também entrar em existência, tornar-se um objeto, opor-se a que essa internalidade se torne externa, retornar ao ser. Essa linguagem como poder nomeador. Pelo nome, o objeto como entidade individual nasce do eu. Nota: Hegel. Jenaer Real Philosophie, Opcite. Fim da nota. O que temos de ter cuidado para não perder aqui é o modo como Hegel rompe com a predominante tradição iluminista, que pode ser discernida no reverso da própria metáfora do sujeito. O sujeito não é mais a luz da razão em oposição à matéria, da natureza, tradição, etc., impenetrável e opaca. Sua própria substância, o gesto que abre espaço para a luz do logos, é a negatividade absoluta, a noite do mundo, o ponto de loucura total em que aparições fantásticas de objetos parciais surgem a toda a volta. Consequentemente, não existe subjetividade sem esse gesto de retração.
motivo pelo qual Hegel está plenamente justificado ao inverter a questão padrão de como é possível a queda-regressão à loucura. A verdadeira questão é, isto sim, como o sujeito é capaz de sair da loucura e alcançar a normalidade. Ou seja, a retração para si, o rompimento dos vínculos com os ambientes, é seguida pela construção de um universo simbólico que o sujeito projeta sobre a realidade como uma espécie de formação substituta, destinada a nos recompensar pela perda do real imediato, pré-simbólico. Em suma, a necessidade ontológica da loucura reside no fato de não ser possível passar diretamente da alma animal pura, imersa em seus ambientes naturais, à subjetividade normal que reside em seus ambientes virtuais simbólicos. O mediador evanece entre as duas, é o gesto louco da retração radical em relação à realidade, que abre espaço para sua reconstrução simbólica. Assim, o verdadeiro ponto de loucura não é o puro excesso da noite do mundo, mas a loucura da passagem ao próprio simbólico, de impor uma ordem simbólica ao caos do real. Freud, em sua análise do paranoico juiz Daniel Paul Schreber, assinala como o sistema paranoico não é loucura, mas uma tentativa desesperada de fugir dela, a desintegração do universo simbólico, por meio de um pseudo-universo de significado. Nota: ver Sigmund Freud, Psychoanalytic Notes upon an Autobiographical Account of a Case of Paranoia, em Three Cases Histories, Nova York, Touchstone, 1996. Fim da nota. Se a loucura é constitutiva, então todo sistema de significado é minimamente paranoico, louco. Abre aspas. O que é o roubo de um banco comparado à fundação de um banco? Fecha aspas. Da mesma forma, deveríamos dizer: o que é a mera loucura causada pela perda da razão comparada à loucura da própria razão? Não admira, assim, que encontremos o cogito cartesiano no próprio cerne daquilo que hoje está emergindo como a forma predominante de patologia, o chamado sujeito pós-traumático. Nossa realidade sociopolítica impõe múltiplas versões de interferências externas, traumas, que são exatamente isso, interrupções brutais sem sentido que destroem a textura simbólica da identidade do sujeito. Primeiro, temos a violência física externa, ataques terroristas como o 11 de setembro, o bombardeio do Iraque, ao estilo choque e pavor pelos Estados Unidos, violência nas ruas, estupros, etc. Mas também catástrofes naturais como terremotos, tsunamis e assim por diante. Depois vem a destruição irracional, sem sentido, da base material de nossa realidade interior, tumores cerebrais, mal de Alzheimer, lesões cerebrais orgânicas, etc., que pode mudar profundamente até destruir a personalidade da vítima. Finalmente, temos os 3 efeitos destrutivos da violência sociossimbólica mediante a exclusão social, etc. Em sua maioria, essas formas de violência são bem conhecidas há séculos, algumas mesmo desde a própria pré-história da humanidade. O que é novo hoje é que, como vivemos numa era pós-religiosa, desencantada, elas são mais diretamente vivenciadas como interferência sem sentido do real e, por essa mesma razão, embora profundamente diferentes em sua natureza, parecem perceber a mesma série e produzir o mesmo efeito. É fato histórico que o estupro só foi caracterizado como crime no século XX. Um sujeito pós-traumático é, desse modo, uma vítima que, por assim dizer, sobrevive à própria morte. Todas as diferentes formas de encontros traumáticos, independente de sua natureza específica, social, natural, biológica, simbólica, levam ao mesmo resultado.
surge um novo sujeito que sobrevive à morte, revogação, de sua identidade simbólica. Não há continuidade entre esse novo sujeito pós-traumático, digamos a vítima do Alzheimer, e sua antiga identidade. Depois do choque, surge literalmente um novo sujeito. Suas características são bem conhecidas a partir de numerosas descrições: falta de envolvimento emocional, indiferença e alheamento profundos. É um sujeito que não está mais no mundo, no sentido heideggeriano de uma existência encarnada engajada. O sujeito vive a morte como forma de vida. A dimensão propriamente filosófica do estudo do sujeito pós-traumático reside nesse reconhecimento de que o que aparece como a destruição brutal da própria identidade substancial narrativa do sujeito é o momento de seu nascimento. O sujeito autista pós-traumático é a prova viva de que o sujeito não pode ser identificado ou não coincide totalmente com as histórias que ele conta sobre si mesmo, com a textura narrativa simbólica de sua vida. Quando afastamos tudo isso, alguma coisa, ou melhor, nada, apenas uma forma de nada permanece, e essa coisa é o sujeito puro. Deveríamos, assim, aplicar também ao sujeito pós-traumático a noção freudiana de que uma interferência violenta do real só corresponde a um trauma se um trauma interior ecoar nela. Nesse caso, o trauma anterior é o do nascimento do próprio sujeito. Um sujeito surge quando um indivíduo vivo é privado de seu conteúdo substancial e seu trauma constitutivo é repetido na experiência traumática atual. É a isso que visa Lacan com sua afirmação de que o sujeito freudiano não é outro senão o cogito cartesiano. O cogito não é uma abstração da realidade de indivíduos vivos, reais, com a riqueza de suas propriedades, emoções, habilidades e relações. É, ao contrário, essa riqueza da personalidade que funciona como a imaginária substância do eu de Lacan. O cogito é, em claro contraste com isso, uma abstração muito real, uma abstração que funciona como atitude subjetiva concreta. O sujeito pós-traumático, reduzido a uma forma vazia de subjetividade sem substância, é a realização histórica do cogito. Lembremos que, para Descartes, o cogito é o ponto zero da sobreposição do pensar e do ser em que o sujeito, de certa forma, nem é. Ele é privado de todo o conteúdo substancial positivo. Nem pensa. Seu pensamento é reduzido à tautologia vazia de pensar que ele pensa. Assim, quando a filósofa francesa hegeliana Catherine Malambou afirma que o sujeito pós-traumático não pode ser considerado nos termos freudianos da repetição de um trauma anterior, já que o choque traumático apaga todos os vestígios do passado, ela permanece demasiadamente concentrada no conteúdo traumático e se esquece de incluir na série de memórias traumáticas a própria revogação do conteúdo substancial, a própria subtração da forma vazia de seu conteúdo. Nota: ver Catherine Malambou, Le Nouveau Blessé, Paris, Bayard, 2007. Fim da nota. Em outras palavras, precisamente na medida em que se revoga todo o conteúdo substancial, o choque traumático repete o passado, ou seja, o passado traumático perde a substância que é constitutiva da própria dimensão da subjetividade. O que se repete aqui não é um conteúdo antigo, mas o próprio gesto de revogar todo o conceito substancial. É por isso que, quando se submete um sujeito a uma intrusão traumática, o resultado é a forma vazia do sujeito morto-vivo. Mas quando se faz o mesmo a um animal, o resultado é simplesmente uma devastação total. O que permanece depois de uma intrusão traumática atinge o sujeito humano e revoga todo o seu conteúdo substancial.
é a subjetividade em sua forma pura, a forma que já devia estar ali. Dito de outra forma, o sujeito é o maior exemplo daquilo que Freud descreveu como a experiência da castração feminina, que fundamenta o fetichismo, a experiência de não encontrar nada onde se esperava ver alguma coisa, o pênis. Se a questão filosófica fundamental é, abre aspas, por que há algo em vez do nada, fecha aspas, a questão levantada pelo sujeito é, abre aspas, por que não existe nada onde deveria haver alguma coisa? Fecha aspas. A forma mais recente dessa surpresa ocorre nas ciências do cérebro. Quando se procura a substância material da consciência, descobre-se que não há ninguém em casa. Ali, apenas a presença inerte de um pedaço de carne chamado cérebro. Assim, onde está o sujeito aqui? Em algum lugar. Não é a autofamiliaridade da consciência, nem, evidentemente, a simples presença da matéria cerebral. Quando se olha no olho um sujeito autista, também se tem a sensação de que não há ninguém em casa. Mas, em contraste com a presença crua de um objeto morto como o cérebro, espera-se que haja alguém, alguma coisa ali, porque o espaço aberto para esse alguém está lá. Esse é o sujeito em seu nível zero, como uma casa vazia em que não há ninguém. Citação: matar a sangue frio, explodir a si mesmo, como se costumava dizer, organizar o terror, dar-lhe a face de um acontecimento casual esvaziado de sentido. Será que ainda é mesmo possível explicar esses fenômenos evocando a dupla sadismo-masoquismo? Não percebemos que sua fonte está em outro lugar, não nas transformações do amor em ódio ou do ódio na indiferença ao ódio, ou seja, num além do princípio do prazer dotado de sua própria plasticidade que é hora de conceitualizar? Nota Ibid, página 315. Fim da nota. Se alguém deseja ter uma ideia do cogito em sua forma mais pura, seu grau zero, tem de dar uma olhada nesses sujeitos autistas, uma olhada que é muito dolorosa e perturbadora. É por isso que resistimos tão obstinadamente ao espectro do cogito.